Se o fim de tudo chegasse de repente, em plena luz do dia, então a última coisa que você veria provavelmente seria a luz do sol. E se isso puder trazer algum conforto, você pode se consolar pensando que o sol talvez já nem exista mais. Afinal, a luz leva mais de 8 minutos para chegar do sol até a Terra. Talvez possamos até dizer que tivemos sorte por não precisarmos testemunhar o inferno que a humanidade enfrentaria depois que o sol desaparecesse. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre esse fenômeno misterioso. Não estou falando sobre a morte. Estou falando sobre a velocidade da luz. Só que esse conceito, na verdade, tem pouco a ver com a própria luz, apesar do nome. Bem-vindos ao Pipa? Então, vamos começar. A mentira é ensinada nas escolas por 120 anos. Nas escolas, há mais de 100 anos, ensinam que a velocidade da luz no vácuo é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, e que essa é a velocidade mais rápida do universo. O curioso é que ninguém explica direito por que esse valor é esse, por que ele é igual para todos os observadores do universo, ou por que não muda esteja você parado ou viajando num foguete. E, acima de tudo, por que não podemos ultrapassá-lo? Simplesmente nos dizem, esse é o limite, então aceite. Só que essa explicação ensinada nas escolas esconde uma grande troca de conceitos. A velocidade da luz é apresentada como se fosse uma característica da própria luz. Como se a luz fosse algo especial, absurdamente rápido e por isso impossível de alcançar. Mas, na realidade, é exatamente o contrário. Não é a luz que impõe sua velocidade ao universo. É o universo que determina em que velocidade a luz deve se mover. E mais do que isso, essa velocidade tem um nome verdadeiro. E esse nome carrega um peso muito maior do que simplesmente velocidade da luz. Para entender qual é esse nome, primeiro vamos ver juntos o que realmente significa um limite de velocidade e de onde ele vem. 130 milhões de anos e uma diferença de 1,7 segundo. Imagine uma autobahn, uma estrada reta, perfeitamente plana e sem qualquer placa de limite de velocidade. Mas essa estrada tem uma característica peculiar. Quando certa velocidade é ultrapassada, o asfalto começa a derreter. Não importa o tipo de carro, a potência do motor ou a habilidade do motorista. A própria estrada possui um limite físico embutido e ele se aplica igualmente a tudo, desde um carro de Fórmula 1 até uma lata velha que mal consegue andar. Ou seja, o limite não está no carro, mas na própria estrada. A velocidade da luz funciona exatamente da mesma forma. O espaço-tempo, ou seja, a própria estrutura do universo, já possui um limite máximo embutido. Se a luz acelera até esse limite e esbarra nele, não é porque ela seja especial, mas porque simplesmente é impossível ir além disso. E não existe exceção para ninguém. Aliás, não é só a luz que atinge essa velocidade. E isso também não se limita apenas às ondas eletromagnéticas. Em 2017, telescópios e os detectores do LIGO captaram um fenômeno extraordinário. Duas estrelas de nêutrons colidiram a cerca de 130 milhões de anos-luz da Terra. Dessa catástrofe, 2 sinais chegaram até nós ao mesmo tempo. Um deles foi um clarão de luz, o outro foram ondas gravitacionais, ou seja, ondulações no próprio espaço-tempo. E sabe o que aconteceu? Eles chegaram praticamente juntos. Depois de uma viagem de 130 milhões de anos, a diferença foi de apenas 1,7 segundo. E por mais inesperado que pareça, quem chegou primeiro foram as ondas gravitacionais. Dá até vontade de dizer, tá vendo? A gravidade é mais rápida. Mas não é isso. Esses 1,7 segundo não representam uma diferença de velocidade. Foi apenas uma diferença no momento da partida. As ondas gravitacionais surgiram no instante da colisão, mas a luz precisou de um pouco mais de tempo para escapar daquele caos infernal de plasma. Quando os físicos levaram esse ponto em consideração, descobriram que a diferença relativa entre as duas velocidades era de apenas cerca de 1/quadrilionésimo. Uma precisão da ordem de 10 elevado a menos 15. Em escala cósmica, isso pode ser considerado uma coincidência perfeita.
A gravidade se propaga exatamente na mesma velocidade que a luz, mesmo sendo algo completamente diferente dela. Ela é a própria distorção do espaço. Então isso significa que não é só a luz que percorre essa via misteriosa? Aqui está a primeira grande pista. Aquilo que chamamos de velocidade da luz, na verdade, não tem a ver com a luz. É uma propriedade da própria pista. O verdadeiro nome da velocidade da luz. Então, o limite de velocidade está embutido na própria estrutura do universo. Mas, afinal, o que exatamente é esse limite? Limite para quê? Limite da velocidade de quê? A resposta é esta. É a velocidade máxima com que a informação pode se propagar. Em outras palavras, é a velocidade máxima da causalidade. É a velocidade com que uma causa pode produzir um efeito. O universo possui uma regra. Nunca acontece de um efeito surgir antes que a luz consiga chegar do ponto da causa até o lugar onde esse efeito acontece. Agora imagine o que aconteceria se essa regra pudesse ser quebrada. Por exemplo, imagine que existisse uma forma de enviar sinais instantaneamente. Ou então, que fosse possível transmiti-los só um pouco mais rápido que a luz. É aí que tudo entra num território completamente absurdo. Segundo a teoria da relatividade especial de Einstein, se um sinal pudesse viajar mais rápido que a luz, então, em algum referencial, por exemplo, dentro de uma nave espacial voando em certa direção, esse sinal poderia ser recebido antes mesmo de ser enviado. Ou seja, o efeito aconteceria antes da causa. Imagine que você escreva uma carta fazendo uma pergunta para um amigo. Então a resposta dele chegaria ontem, antes mesmo de você escrever a pergunta. Parece impossível, não é? Mas, sem o limite da velocidade da luz, isso realmente aconteceria no universo. Uma transmissão de informação mais rápida que a luz se transforma instantaneamente em uma máquina do tempo. E uma máquina do tempo é um pesadelo lógico, capaz até de enviar mensagens ao passado para impedir o próprio nascimento de alguém. Claro, muita gente gostaria de apagar certas coisas do passado, mas o universo não pode permitir algo assim. Porque se isso acontecesse, o universo deixaria de funcionar como um sistema coerente. Em outras palavras, essa velocidade da qual estamos falando é o menor atraso de comunicação necessário para que o universo funcione, algo como o ping mínimo possível. A luz apenas foi a primeira coisa que a humanidade encontrou se movendo nessa velocidade. A Santa Trindade sem massa. Entendi. Então, quem mais faz parte desse clube VIP de velocistas escolhidos? As ondas gravitacionais nós já mencionamos. Além delas, existem também os gluons, partículas trocadas dentro dos núcleons para manter os quarks unidos. E, até onde sabemos hoje, é só isso. Uma verdadeira Santa Trindade. Quer dizer, não exatamente santa, mas uma trindade sem massa. Esses três não possuem massa de repouso. É justamente por isso que um fóton, por princípio, não pode parar. Desde o instante em que nasce, ele continua correndo na velocidade da luz até colidir com algo e desaparecer. Já os objetos que possuem massa de repouso jamais conseguem alcançar a velocidade da luz. Para chegar até ela, seria necessária uma quantidade infinita de energia, e mesmo reunindo toda a energia existente no universo, ainda assim não seria possível acelerar um único elétron até a velocidade da luz. É assim que funciona. Aliás, ter massa zero traz outro privilégio curioso além da entrada nesse clube de elite. Quem pertence a ele existe fora do tempo. Segundo a teoria da relatividade especial, quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele, e quando atinge a velocidade da luz, o tempo para completamente. Para um fóton que viaja durante 1 bilhão de anos, desde uma galáxia distante até chegar até nós, toda essa jornada acontece num instante. Em outras palavras, um fóton simplesmente não possui algo que possamos chamar de fluxo do próprio tempo. A fronteira além da qual não podemos enxergar. O limite já está definido. Tanto a causalidade quanto a informação, tudo esbarra em um mesmo valor. E se você já ouviu dizer que existe algo no universo mais rápido que a luz, isso é enganação. Não vamos entrar aqui naquele velho exemplo do ponto de laser se movendo pela superfície da Lua mais rápido que a luz. Vamos falar de algo muito mais fundamental: a expansão do universo.
As galáxias distantes estão se afastando de nós em velocidades enormes. As mais distantes, inclusive, mais rápido que a luz. Dá vontade de pensar, então isso não quebra a regra? Mas não quebra. Essas galáxias não estão viajando pelo espaço acima da velocidade da luz. É o próprio espaço entre nós e elas que está se expandindo como uma massa de pão com fermento crescendo. As passas dentro da massa não se movem, mas a distância entre elas continua aumentando. Entre nós e essas galáxias, já não existe mais qualquer troca possível de informação. O limite não foi violado. E mais do que isso, por causa dessa expansão, existe uma fronteira no universo que jamais poderemos observar além dela. Tudo o que hoje está a mais de cerca de 16 bilhões de anos-luz de distância está se afastando rápido demais, e a luz emitida a partir de agora nunca mais conseguirá chegar até nós. Porque a distância aumenta mais rápido do que a própria luz consegue avançar. É verdade que ainda conseguimos ver galáxias a 46 bilhões de anos-luz, mas o que vemos é uma imagem de um passado extremamente distante, algo como fantasmas com os quais o contato já foi perdido para sempre. O universo esconde parte de si mesmo através da própria expansão. 1/137, o código do universo. Então, agora já entendemos que a velocidade da luz é, na verdade, a velocidade da causalidade. É o limite que sustenta a unidade do próprio universo. Mas ainda resta uma pergunta. Por que justamente esse valor? Por que cerca de 300 mil quilômetros por segundo e não 3 milhões? Ou então 300? E por que não 10 bilhões? A resposta curta é: ninguém sabe. Indo um pouco mais fundo, isso se torna um dos temas mais fascinantes da física moderna. A velocidade da luz é uma das constantes fundamentais. Junto da carga elementar, da constante de Planck e da permissividade elétrica do vácuo, ela faz parte da fórmula da chamada constante de estrutura fina. Essa constante é representada pela letra grega alfa, definida por essa fórmula, e seu valor é aproximadamente 1/137. E aqui existe um detalhe importante. Ela é uma grandeza adimensional. Não depende de nenhum sistema de coordenadas nem de unidades. O valor é o mesmo tanto para os humanos na Terra quanto para um polvo inteligente vivendo em Órion. Dá para dizer que ela funciona como uma espécie de senha universal compartilhada por toda a existência. Essa senha indica a intensidade da interação eletromagnética do universo e o quanto partículas carregadas interagem umas com as outras. E dentro desse 1/137, a velocidade da luz está diretamente embutida. Se o valor de alfa mudasse apenas alguns poucos %, o universo se desintegraria completamente. O funcionamento das estrelas mudaria, o carbono deixaria de ser produzido na quantidade necessária e as ligações químicas se tornariam fortes demais ou fracas demais. Até os átomos perderiam sua estabilidade. Em resumo, estrelas como as atuais, química e até nós mesmos deixariam de existir. Isso é apenas uma única constante. Existem várias outras como ela. A intensidade da interação fraca, a proporção entre a massa do próton e do elétron, a densidade da energia escura, qualquer pequena alteração nesses valores quase certamente levaria a consequências catastróficas. O astrofísico britânico Martin Rees apontou que, para que a complexidade, ou seja, a vida, possa existir, 6 números independentes do universo precisam estar ajustados com precisão extrema. Na física, essa área de estudo é chamada diretamente de problema do ajuste fino. Claro, não dá para analisar a velocidade da luz isoladamente. Ela não é um controle independente que alguém ajustou para 300 mil e deixou ali. Ela é apenas uma engrenagem dentro de um sistema coerente. E se você mexe na velocidade da luz, alfa também muda, junto com o tamanho dos átomos, a duração das estrelas e até a possibilidade de reações químicas. O universo é um corredor extremamente estreito de configurações possíveis, e dentro dele a velocidade da luz literalmente marca o ritmo do cosmos. A velocidade com que estrelas nascem e morrem, com que elementos pesados são criados em seu interior, com que campos e interações se propagam e com que o universo consegue acompanhar as próprias transformações. Mas por que tudo isso é assim? Existem 3 respostas possíveis, mas nenhuma delas sai do campo das especulações,
e não possuem um significado particularmente grande. A primeira é simplesmente não sabemos. Nós apenas medimos esses valores e os utilizamos. Talvez exista uma razão mais profunda por trás dessas configurações e um dia possamos descobri-la. Ou talvez nunca descobramos. A segunda é o princípio antrópico. Se as constantes fossem diferentes, os próprios observadores capazes de fazer essa pergunta talvez nunca existissem. Nós observamos justamente este universo porque só num universo assim poderíamos ter surgido. A terceira é a hipótese do multiverso. Talvez existam incontáveis universos com constantes diferentes. Na maioria deles, nada acontece, apenas matéria morta, frio e escuridão sem fim. Talvez nós estejamos num dos raríssimos universos onde as condições acabaram coincidindo da maneira certa. Ninguém sabe qual dessas respostas está correta. Talvez todas estejam, ou talvez nenhuma delas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir! Então, nos vemos de novo em breve. Até mais!